E galerinha, tudo certo? Então, da zoologia aí, então vamos para uma aulinha de peixes. A última aula foi uma aula sobre as características dos cordados. E ainda vimos três grupos: urocordados, cefalocordados e os ciclostomados. Urocordados, né, é um subfilo do filo cordata, representado pelas ascídeas. Cefalocordata, né, subfilo, cefalocordata, anfioxo, e o subfilo vertebrata, que daí são os vertebrados, e a gente já viu uma primeira classe, que é a classe ciclostomata, certo? Hoje nós vamos falar de duas outras classes: os condrictes, peixes cartilaginosos, e os osteíctes, peixes ósseos. Qual a diferença, principal diferença, né? Aí que a gente vai ver aí entre a classe ciclostomata, que foram os primeiros vertebrados que a gente estudou, para agora, para os demais peixes. Então, a presença de mandíbula. Então, olha só, ciclostoma significa boca circular. Aqui já não, ó, gnatostoma significa boca com mandíbula. Lá era ciclostomato, aqui é gnatostomato, né? As lampreias, as feiticeiras, né? Os ciclostomados são também chamados de agnatos, que significa sem mandíbula. E gnatostomato significa mandíbula, boca com mandíbula. Então tá aqui a mandíbula de um tubarão. São animais ectotérmicos, heterotérmicos, pecilotérmicos. Essas três palavras aqui, elas querem dizer a mesma coisa, que o animal, se eu traduzir, né, se eu fizer a tradução da palavra ecto, vem de fora, né, termo, calor. Então o calor vem de fora. Hétero, termo, significa que a temperatura é diferente. Nem sempre a temperatura do animal é igual. Por quê? Porque ela depende da temperatura externa, que não é uma temperatura sempre igual, varia. E a palavra pecilo significa variável. Mas assim, ó, todo animal pecilotérmico é heterotérmico e é ectotérmico. E assim para todos, né? Todo animal é ectotérmico, é heterotérmico e também é pecilotérmico, certo? Os dois únicos grupos que não são ectotérmicos, né, são as aves e os mamíferos, que são grupos endotérmicos, ou também chamado de homotérmicos, ou homeotérmicos, que significa temperatura igual, e endotérmico significa que o calor vem de dentro. Certo, galera? Quer dizer, os peixes são analantoidianos, não tem alantoide, acoriano não tem córion, e anamniota não tem amnion. Lembrando que córion, amnion e alantoide está presente em répteis, aves e mamíferos, e são anexos que surgiram para uma adaptação ao ambiente, ao desenvolvimento embrionário fora do meio aquático, certo? Então os animais aí definitivamente terrestres têm córion, amnion e alantoide. Então esses três anexos não tem, mas tem saco vitelínico, representado aqui é um embriãozinho de peixe com o seu saco vitelínico. O saco vitelínico armazena vitelo e é responsável pela nutrição, certo? Nos peixes a gente observa dois tipos de ovos: o telolécito completo, que é aquele que tem grande quantidade de reserva nutritiva. Então a maioria dos peixes, répteis, aves e mamíferos monotremados, que são os mamíferos ovíparos, esses têm ovo telolécito completo. Ovo heterolécito é o mesmo tipo de ovo dos anfíbios, que nascem larva, porque heterolécito, ou também chamado de mediolécito, é um tipo de ovo que tem pouca concentração de vitelo, certo? Então tem dois ovos com pouca concentração de vitelo, oligolécito e heterolécito. O heterolécito tem mais do que o oligolécito, mas os dois são de baixa concentração. Telolécito completo e centrolécito são ovos de muita concentração de vitelo, né? Só para relembrar. A gente viu isso em embriologia. Os ovos heterolésticos, então, são os peixes que nascem larvas, e nascem larvas justamente porque não tem reserva nutritiva para nascer pronto. Daí nascem larva. Certo, galera? Assim como os anfíbios nascem larva porque não tem uma concentração de vitelo suficiente para nascer pronto. Beleza? A classe Chondrictis, representada aí por duas subclasses: holocéfalos, nome muito difícil de aparecer, são as quimeras. Uma questão que fale sobre quimera só vai estar afirmando que ela é Chondrictis ou é Osteictis, daí você tem que saber se é verdadeiro ou falso. Então é um animal de esqueleto cartilaginoso, elas são mais raras
tanto na natureza como no vestibular também. E os elasmobrancos, isso é já um nome que aparece bastante, já apareceu na UFSC mais de uma vez, elasmobrancos, diz respeito aos tubarões e às raias. Então, quando você fala em condrictis, você vai lembrar de tubarões e raias. E quando falar de elasmobrancos, você vai lembrar de tubarões e raias. Tubarão e cação são o mesmo animal, certo? Não tem diferença. A espécie que é tubarão para o biólogo, o pescador é o cação, certo? Então, assim, o tubarão, cações são os tubarões de pesca, digamos assim, certo? Mas são os tubarões de pesca, né? Então, tubarão, cação, né? Então não tem diferença, né? Então, uma diferença assim seria só de quem, né? Por exemplo, assim, se a gente pega é cação, se ele te pega é tubarão, certo, galera? Mas é basicamente o mesmo animal. Então, esses aqui são os elasmobrânquios, beleza? Daí a classe Osteichthys, onde está toda a diversidade de peixes, a grande biodiversidade de peixes, porque tirando aqueles três exemplos, o resto é tudo peixe ósseo. E a Actinopterígio é a subclasse, é a grande subclasse. Tipo, os peixes todos que vierem na cabeça de vocês aí, com exceção dos tipos de tubarões, é, raias e quimeras, qualquer peixe que vier na cabeça de vocês aí é um Osteichthys e é um actinopterígio, certo? Tem algum outro grupo? Tem. Né? Como por exemplo aqui, ó, eu falei de duas subclasses e aqui tem duas subclasses, tem actinopterígio, que é a grande diversidade, temos aqui o cavalo marinho, o linguado, a tainha, o baiacu, a piranha, o peixe-lua, peixe-palhaço, o atum, todos os peixes de rio, lambari, traíra, tilápia, carpa, pintado, dourado, tem dourado no rio, tem dourado no mar, certo? Claro que não são a mesma espécie, né? Todos são actinopterígios, beleza? São peixes ósseos. E sarcopterígio é apenas um pequeno grupo atual, considerado fóssil vivo aí, o selacanto, né? Porque existem registros fósseis dele e existe ele vivo. Os sarcopterígios, que também é uma subclasse de Osteichthys, mas não está falando da grande biodiversidade, está falando só desse bicho, eles apresentam nadadeiras lobadas. O que são nadadeiras lobadas? São estruturas homólogas aos membros locomotores dos tetrápodos. Lembra que semana passada, na aula de cordados, que eu mostrei para vocês a classificação de cordados, lembra que tinha uma superclasse tetrápoda. A superclasse tetrápoda envolve anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Sabe o que significa? Que anfíbios, répteis, aves e mamíferos desenvolveram patas, membros locomotores para andar em terra, certo? Então, na linhagem dos vertebrados, os peixes que tinham algo parecido com pernas eram os sarcopterídeos. Por isso que a linhagem evolutiva para anfíbios vem por essa linhagem de peixes, e não os actinopterídeos, os sarcopterídeos. Beleza, galera? Então, assim, ó, lembrar isso aqui, ó, que existe uma homologia. Lembra de órgãos homólogos e análogos? Então, as nadadeiras peitorais, que são nadadeiras pares, e pélvicas, que são nadadeiras pares, elas são homólogas aos nossos braços e às nossas pernas. Certo, galera? Então, beleza, esses são os sarcopterídeos e a importância dos sarcopterídeos é essa, é lembrar disso. Tipos de nadadeiras. Bom, nadadeira dorsal, nadadeira caudal, peitoral e pélvica são os 4 tipos de nadadeira que todo peixe tem. Dorsal e caudal são nadadeiras ímpares e peitoral e pélvica são nadadeiras pares, ou seja, existe um par delas, beleza? A nadadeira caudal pode ser cobrada a diferença entre peixes cartilaginosos e ósseos. Os peixes cartilaginosos têm nadadeira caudal heterocerca. Hétero significa diferente, é que elas não são simétricas. A partezinha de cima da nadadeira ela é comprida e a de baixo é curta. Então é assimétrico. A dificerca ela é simétrica, a moreia, a enguia, peixes que têm formato de cobra têm esse tipo de nadadeira. E a nadadeira homocerca também é simétrica. Essas duas são típicas de peixes ósseos. Certo, galera?
Escamas. A escama placoide é uma escama que ela é feita do mesmo material do nosso dente, esmalte, dentina e polpa. Então apresentam, e tem a mesma origem também, apresentam homologia com os dentes de todos os vertebrados que têm dentes. Inclusive os peixes têm dentes que são feitos de esmalte, dentina e polpa. Então é uma homologia com dentes, certo? As escamas do tipo ganoide, cosmoide, cicloide e ctenoide estão presentes em peixes ósseos, certo? E tem uma origem embrionária diferente da escama placoide dos peixes cartilaginosos. A minha dica é o seguinte: lembram de escama placoide, até porque tem essa importância evolutiva de representar homologia com dentes, né? Lembram de escamas placoides, que é de peixes cartilaginosos, tubarões e raias. Daí, nas questões de vocês associarem as características de peixes ósseos e de peixes cartilaginosos, as características a gente tem que associar se é ósseo ou é cartilaginoso. Quando aparecer o nome de escama, se for placoide, você sabe que é cartilaginoso. Se for qualquer outro tipo de escama, daí é uma escama de peixe ósseo. Daí você não precisa ficar decorando o nome de todos os tipos de escama. Só lembra da placoide e relaciona com cartilaginoso. Beleza, galera? Daqui para frente a gente vai falar dos sistemas da fisiologia geral, sempre comparando, que é geralmente assim que é cobrado. Beleza? Então vamos lá. Sistema digestório dos tubarões. Bom, começa pela posição da boca. Vocês percebem que a boca aqui, ó, ela é ventral, ela está embaixo do animal. E né, nos peixes cartilaginosos. E nos peixes ósseos, a boca está na frente, ó, anterior. Anterior, posterior, dorsal, ventral, certo? Tem esses planos corpóreos. Então, ó, boca na frente, peixe ósseo. Boca embaixo, peixe cartilaginoso. O intestino do tubarão, ele é um intestino curto, vai daqui até aqui mais ou menos só. Para compensar que é curto, para aumentar a superfície de absorção de nutrientes, eles têm uma válvula em espiral por dentro, que é tipo um parafuso. Pode ser chamado de tiflossole. Tiflossole. Assim como as minhocas também têm uma prega intestinal para aumentar a superfície de absorção, os tubarões também têm, em formato de parafuso, né? Que também pode ter o mesmo nome do das minhocas, tiflossole. Então, nos peixes ósseos, o intestino é longo, dá voltas, bem mais longo, então não tem válvula espiral. Peixes cartilaginosos terminam em cloaca, ou seja, aonde desemboca as fezes, é a mesma câmara onde recebe a urina e é a mesma câmara que está ligado também ao reprodutor, certo? Por exemplo, é o lugar por onde vai sair os ovos ou por onde a tubaroa vai parir. Beleza, galera? Então, por isso, cloaca. Já os peixes ósseos têm um buraquinho só para fezes. Daí chamamos de ânus. Então, essas são as três diferenças básicas. Respiratório. No respiratório, a gente tem de 5 a 7 pares de fendas branquiais. Estão vendo as fendas branquiais? Nos cartilaginosos e nos peixes ósseos essas fendas branquiais também existem, só que de 1 a 4 pares, certo? Sem opérculo, sem aquela coisinha que tem aqui nos peixes, que é uma estrutura esquelética que reveste, que protege as brânquias, tá ali o opérculo ali, ó. Os peixes cartilaginosos não têm. O opérculo, além de servir para proteger as brânquias, também serve que para esse movimento, junto com o movimentinho da boca, assim, ó, coordenado. Quando ele faz isso aqui e abre a boca junto, ele faz circular a água pelas brânquias. Então a água entra pela boca e sai pelas brânquias. Essa água que está circulando o tempo inteiro está trazendo oxigênio que vai sofrer difusão com o sangue que passa pelas brânquias, certo? Então assim, o peixe ósseo, mesmo parado na coluna d'água, ele consegue fazer a água circular por esse movimento coordenado. Os tubarões, os peixes cartilaginosos, eles não têm o opérculo. Então, assim, ou o tubarão está parado contra a correnteza, com a boca aberta, para a água ficar circulando nas brânquias, ou ele está em movimento, certo? Assim ele fica parado na água parada, daí a oxigenação vai diminuindo, ele se vê obrigado a sair nadando para oxigenar de novo. Então, se deixar ele preso, parado, ele pode morrer asfixiado, certo?
ou vai baixar muito a circulação de oxigênio, né? Porque aquela água que está na branca parada ali, ela vai se esgotando. Claro que o oxigênio ele também vai se difundindo, né? Mas na água com menos eficiência do que no ar. Certo, galera? Bom, então tá. Espiráculos são pequenos orifícios que eles podem apresentar os peixes cartilaginosos próximos à brânquia e ajudam na circulação de água. Os peixes ósseos não têm, só os cartilaginosos. Beleza? Peixes pulmonados conseguem respirar o ar de fora da água, como se fosse a gente respirando. Por quê? Eles têm pulmões. Esses pulmões, na verdade, todos os peixes ósseos têm uma bolsa de ar chamada bexiga natatória. Na maioria dos peixes, essa bolsa natatória, essa bexiga natatória, que é uma bolsa de ar, serve para quê? Para densidade na água, controle de densidade na água. Bolsa cheia, o animal flutua, bolsa sem ar, o animal anda, né, afunda, beleza? E os peixes pulmonados utilizam essa bexiga natatória como pulmão, né? Daí faz uma troca gasosa direta com o sangue. A piramboia é um exemplo clássico de peixe pulmonado brasileiro. Aqui está a bexiga natatória, então, presente apenas em peixes ósseos. Os peixes cartilaginosos concentram óleo no fígado para compensar as partes que são mais densas. Então, o óleo que é menos denso que a água, ele concentrando, ele vai equilibrando a sua densidade com a água, até ficar a mesma densidade. Então, os peixes cartilaginosos, eles estão na mesma densidade da água do mar, certo? Que eles vivem na água do mar, né? Na mesma densidade. Então, o esforço para nadar para cima ou para nadar para baixo é o mesmo, né? Ele está na mesma densidade. Então, não existe nunca uma força contrária puxando, né? Tipo, nos peixes ósseos, se ele começa a esvaziar a bexiga natatória, automaticamente ele afunda. E se ele enche a bexiga natatória de gás carbônico da corrente sanguínea, né, vai sendo jogado ali na bexiga natatória, ele vai subindo na coluna d'água para flutuar, certo? E então, basicamente, controle de densidade utilizado como pulmão nos peixes pulmonados. Sistema circulatório fechado, simples e completo. O sistema circulatório fechado é porque circula dentro de vasos sanguíneos. Simples é porque passa uma vez pelo coração. Como assim, ó? Corpo, né? Essas são os capilares sistêmicas, todas as partes do corpo. Esse sangue está vindo venoso, passa por um coração bicavitário, que vai bombear um átrio e um ventrículo, que vai bombear sangue para o órgão respiratório, onde acontece a oxigenação. As brânquias, no caso. Daí, das brânquias, já vai para todos os órgãos diretamente, para todos os tecidos do corpo. Não volta para o coração. Né? No nosso caso, é corpo, coração, pulmão, coração, corpo. Volta para o coração para ser bombeado para o corpo. Aqui não. Do órgão respiratório vai direto para o corpo. Então, passa uma vez pelo coração só. Fica assim, ó. Corpo, coração, brânquias, corpo. Né? Essa foi a circulação, né? Uma circulação que desde o começo, né? Tipo, vamos imaginar lá fígado, coração, brânquias, fígado de novo, sem passar pelo coração de novo. E isso é simples, completo, porque né, o sangue venoso e o sangue arterial eles estão separados, eles não se misturam. Isso aqui não é mistura, isso é oxigenação do sangue. Isso não é mistura, isso é consumo de oxigênio do sangue. Certo, galera? Então, o coração bicavitário, todos os peixes têm assim, completo porque não mistura, simples porque passa uma vez do coração, fechado porque circula dentro de vasos sanguíneos. Todos os peixes. Sistema nervoso é dorsal, né? Então aqui, ó, nas costas, nós temos aqui o sistema nervoso de todos os animais vertebrados. Dentro de uma caixa craniana, os órgãos do encéfalo e a medula espinhal dentro da coluna vertebral. Em todos os peixes é assim. Em todos os vertebrados é assim. Então, para a gente comparar peixe ósseo com cartilaginoso, nós vamos dar atenção ao número de pares de nervos cranianos. Peixes e anfíbios têm 10 pares, répteis, aves e mamíferos têm 12 pares. É assim, beleza? Os nervos cranianos eu expliquei na aula passada quais são. São aqueles que partem diretamente dos órgãos que estão dentro do crânio, por isso craniano, os órgãos do encéfalo. E os nervos que partem da medula espinhal são chamados de raquidianos. Peixe escuta
ele não tem uma audição com orelhas, né? Ele só tem a orelha interna, mas ele não tem a cóclea, que é da audição. Ele tem o quê? O labirinto, né? Que seria os canais semicirculares lá para o equilíbrio. Então a orelha interna apenas para o equilíbrio. Não tem orelha externa nem orelha média. Então não funciona para audição. Mas através da linha lateral, que é um órgão sensitivo, dá para ver bem a linha lateral aqui, ó. Esse órgão sensitivo, né, é altamente sensível a qualquer tipo de movimentação na água, de vibração na água. Então quer dizer o quê? O som vibra a água. Então eles sentem o som, certo? Eles não têm uma audição, mas a linha lateral percebe as vibrações sonoras. Então eles reconhecem as vibrações sonoras também. Certo, galera? E os tubarões apresentam nessa região aqui, ó, como se fosse um monte de pintinhos, vocês vão ver aí de pertinho, dá para ver, certo? São as ampolas de Lorenzini. Então, assim, ó, você sabe que o nosso impulso nervoso ele é um impulso elétrico. Então, quer dizer o quê? O nosso corpo, ele funciona com eletricidade. Então, existe um campo eletromagnético no nosso corpo. E esse campo eletromagnético na água, ele vai ser percebido pelas ampolas de Lorenzini de um tubarão. Então, o tubarão ele consegue ter uma ideia da distância que o animal está dele, do tamanho, da força. Por quê? Porque quanto maiores são os impulsos para determinadas partes do corpo, né? Então, assim, se o impulso é muito grande para os músculos, é porque o músculo é bem desenvolvido. Enfim, é isso. Então, as ampolas de Lorenzini, órgão sensitivo. Daí, os condrictes, condro é cartilagem, icte é peixe, né? São animais dioicos, ou seja, tem macho e fêmea, a fecundação interna. Esse é o órgão masculino de cópula, certo? Ele introduz na cloaca da fêmea. São animais ovíparos, alguns, porque botam um ovo, aqui está um ovo de tubarão, ó. Então ele botou o ovo está no ambiente. Ovo vivíparo tem o ovo ligado a uma bolsa vitelínica, só que dentro do corpo, certo? Ela não bota o ovo, ela fica com aquilo dentro do corpo dela até o bicho nascer, beleza? E vivíparo, que é dentro também, o desenvolvimento é interno, só que no caso de vivíparo existe uma placenta, que é uma placenta vitelínica. A nossa placenta dos mamíferos, ela é coriônica, coriolantoidiana, chamamos, né? A nossa placenta. Dos tubarões é uma placenta vitelínica, ou seja, a partir do saco vitelínico se forma uma conexão com a mãe direta, alimentar. Beleza? Então eles são vivíparos. Desenvolvimento é direto, já nasce pronto. Rins, mesonefro. O que é o rins mesonefro? São rins que filtram sangue e celoma. O nosso rim, répteis, aves e mamíferos, metanefros, filtra só sangue. Mesonefro, sangue e celoma. Peixes e anfíbios têm esse tipo de rim mesonefro. Ureia é o principal resíduo de excreção. Eles são ureotélicos, inclusive eles utilizam a ureia para concentrar o sangue de ureia, para o sangue ficar na mesma concentração da água do mar, para eles não sofrerem problemas assim com perda de água para a água do mar ou absorção por osmose. Então eles não têm uma osmose. Lembro que as brânquias são altamente permeáveis. Então quer dizer o quê? Pelas brânquias poderia existir uma osmose, uma perda de água ou um ganho de água. Mas os tubarões, como eles estão com sangue na mesma concentração da água, a água passa pelas brânquias e essa água só passa por ali, não é absorvida e nem é jogado para fora, né? Então o animal não desidrata por osmose graças à uremia fisiológica, que consiste em concentrar a ureia no sangue. Também tem linha lateral, todo peixe tem. Os peixes ósseos aí já são dioicos de fecundação externa, então eles são ovulíparo, nem ovíparo, nem ovovivíparo, nem vivíparo. Ovulíparo é quando libera óvulos na água, quando a fecundação é externa. O desenvolvimento é direto na maioria, nasce pronto, mas existem algumas espécies de peixes que nascem larvas. Também tem rins mesonéfros, todo peixe e anfíbio tem. Daí olha só, amionotélicos e ducícalas e ureotélicos e marinhos. Então a gente pode observar a produção de ureia em alguns marinhos, mas vamos falar de vestibular. O vestibular generaliza. Todos como amoniotélicos. Tá? Então é assim uma diferença. Peixes cartilaginosos, ureotélicos, peixes ósseos, amoniotélicos. E é assim que vai ser cobrado de vocês. Certo? Fiquem com a aula
19 aí com uns exercícios de estudo e a gente se vê na próxima aula. A gente se vê, não, vocês vão me ver porque eu não estou vendo vocês, né? Valeu, galera. Beijo.